Então, veja rapidinho aqui, cadê? Apresentar. Slide, não. Compartilhar tela. Essa janela aqui. Eu estou compartilhando, mas eu quero acho que só apareça na janela. Então, o que eu tenho para a gente entender do que eu estou querendo dizer aqui? Eu tenho, então, no centro do rolê, eu tenho... Nossa, muito grande. Eu tenho, então, aqui no centro, o indivíduo. Certo? Eu tenho aqui no centro, então, ó, o indivíduo. Você concorda? Então, eu tenho aqui no centro, eu vou chamar de indivíduo. Pessoa, de eu. Tudo isso daqui, ó, é o que nós vamos, então, vamos dizer assim, dizer como sendo a criatura menor que existe. Né? A menor das minorias é o indivíduo, a menor das minorias seria, então, você. E este indivíduo, ele se relaciona, certo? Oh meu Deus do céu, ele se relaciona, certo? Relaciona com quem? Ele se relaciona com o outro, ele se relaciona com o outro, ele se relaciona com ele, você concorda? Porque é um processo de conhecimento dele, de interiorização. E também ele se relaciona com o mundo de maneira física, de maneira experimental, quando ele vê a beleza da natureza, quando ele experimenta as coisas, quando ele experimenta a finitude da vida. Então, este é um indivíduo que é um ser de experiências, um ser racional, tá bom? Então, ele tem um processo que parte do princípio de que ele relaciona-se com o outro, ele vive consigo e ele também experimenta o mundo. Beleza. E justamente nessa relação, então, ele se aproximou porque homem nenhum é uma ilha. Todo mundo precisa de todo mundo. Nós somos uma das únicas categorias que necessita, vamos dizer assim, de um processo de aprendizagem. Ele aprende a ser humano, né? Ele se constrói como ser humano no intuito de ser formado, tá? Beleza. E justamente por ele precisar dessa outra pessoa, né, deste outro, ele automaticamente então vive em sociedade, ele é um animal sociável, né? Ele é um animal logon logicon, né? Racional que fala, então ele se relaciona e pela fala ele não deve usar da violência. É assim então que surge a política, como de maneira muito simplista, a arte de governar, a arte de fazer as coisas manterem, se é que eu posso chamar assim, manter uma ordem. Um político surge para cuidar da ordem da sociedade. E aí a ordem pode ser pela força, a ordem pode ser pela democracia, mas de maneira geral a política cuida do que é público e não do que é privado. Há aqui então uma separação daquilo que eu posso fazer, certo? E daquilo que a sociedade pode fazer, ou melhor dizendo, aquilo que é externo e aquilo que é interno. Interno, privado, público, externo, tá bom? Beleza. Isso se desenvolveu ao longo da história, desde que nós chegarmos lá nos hebreus, lá nos egípcios, lá na Mesopotâmia, até século 17, 18. Você tem um olhar para a política dessa forma. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, vamos dizer assim, ó, um grande círculo, que vai ser o círculo da primeira política. Um círculo aqui que a gente vai falar que é
política manutenção da ordem. Tudo bem? Então, aqui nós estamos falando de uma política que vai gerar, então, a manutenção da ordem. Só que a história, vamos dizer assim, evoluiu ou desevoluiu, vai da sua visão, né? Então, a política aqui gerava a manutenção da ordem e isso não havia uma influência tão impactante no indivíduo. A partir do século XIX, ou seja, estou falando de 1800 e pouco, com a evolução da ciência, com a evolução das descobertas, sejam elas físicas, químicas e até mesmo biológicas, amparadas consequentemente também por um processo de perda de autoridade, tá bom? Por um processo aqui que nós estamos colocando de busca da verdade, que estava desde que o mundo é mundo, que estava desde que a sociedade se constrói dentro do temperamento cristão, porque qual que é a máxima cristã? Que nós temos que ir em busca da verdade, conhecer a verdade e tudo mais. Então o homem começa a olhar para a ciência como o local da verdade. E o pior, como o único local da verdade. Aí que está o problema. Então, o que a ciência falou é verdade porque há uma comprovação científica nela. Lembrando que essa comprovação científica ela dura até uma nova comprovação vir e destruir a antiga comprovação científica. E a política, então, começa a absorver isso, e nós vamos ter um autor muito característico que vai abarcar essa concepção, que é o Augusto Comte, através da teoria que nós vamos chamar aqui de positivismo, que vai começar a dizer o seguinte: olha, a sociedade perfeita é feita por uma engrenagem. E quanto mais racionalizante ela for, quanto mais científica ela for, quanto mais técnica ela for, ou seja, quanto mais eu tirar a condição humana, vamos pensar assim, melhor ela será. Porque ela será o quê? Calculável. Ela será experimental, ou seja, uma equação. Se eu fizer isso mais isso, dará aquele resultado. E essa influência, né, o que Augusto Comte vai construir lá na teoria dos 3 estados dele, mundo teológico, que é insignificante, o mundo metafísico, que começa a se abrir para a ciência através da filosofia, né, e vai aí se perdendo um pouco dessa teologia, até chegar no mundo positivo, que é o mundo racional, o mundo científico, técnico puro, que seria o mundo perfeito na cabeça ali do Augusto Comte. E aí o que acontece neste processo, tá bom? Começa a acontecer, então, um olhar para a política como justamente um sistema de engrenagem e de cientificidade. Dizendo assim, começa-se a criar uma ideia de que se eu mudar isso ou mudar aquilo, a sociedade passa ou começa a melhorar. E aí, nesse ponto, nós vamos colocar, então, que a política passa por um processo cientificista, onde, então, vejam, a gente está começando agora a olhar, e isso está cada vez chegando mais perto do indivíduo. Começa, então, a aparecer o que nós vamos chamar aqui de uma política da ciência, ou uma política, até vou usar biológica, ciência, técnica, equacional, onde então, se eu fizer isso, a sociedade será melhor. Se eu fizer aquilo, a sociedade será melhor ainda. Mais ou menos o que pensou depois Hitler, o que pensou Mussolini, o que vai pensar Marx. Né? Se a gente pegar o pensamento basicão do Marx, qual que é a ideia? De que se eu tiro o capitalismo, coloco todo mundo igual, a sociedade é perfeita. Começa-se, então, através do Augusto Comte, que então fez essa separação da religião, vamos dizer assim, começa a se separar a cidade dos homens e a cidade de Deus, e a cidade de Deus passa a ser também a cidade dos homens, e essa cidade dos homens pode se transformar na cidade de Deus se nós olharmos para a política dessa maneira técnica, dessa maneira equacional, como se o ser humano fosse apenas
um corpo físico-químico que agisse biologicamente. Apenas isso. Gosto, desejos, tudo é processo químico, físico, fisiológico do cérebro. O ser humano é só isso e nada mais que isso. Vejam, eu estou separando, então, uma visão cristã, uma visão até filosófica, né? Eu vou retirando essa alma do indivíduo e passo a colocar ele como um monte de equações. Só que essa política avança. Porque então começa a entrar dentro dessa política a questão da economia. E o que é essa questão da economia que começa a se olhar para a política agora como uma forma de melhorar a sociedade e, de certa maneira, para melhorar essa sociedade, eu retiro um pouco dessa liberdade. Porque todo mundo merece, então, ter as coisas. Veja onde está chegando. Ou seja, nós temos agora uma política que está se aproximando ainda mais do homem, que a gente vai chamar aqui de política da economia, política do dinheiro. Então, agora, através do imposto, por exemplo, você vai deixar um pouco do seu dinheiro para quem mais precisa, certo? Então, você tem agora uma aproximação maior do indivíduo, que a gente chamou aqui de política da economia. E isso avançou. E onde que isso levou? Isso levou à ditadura. Isso levou ao totalitarismo. Isso levou ao fascismo. Isso levou ao nazismo. Isso levou ao comunismo. Ou seja, o indivíduo nada mais é do que uma peça de uma grande engrenagem chamada Estado. De uma grande engrenagem chamada aí nação. E já que o ser humano ele é só biológico, só físico, químico, racional, então se eu racionalizá-lo, se eu limpar aqueles indivíduos que eu entendo como não feitos, biologicamente perfeitos, ou seja, se eu começar a fazer o que eu vou chamar aqui de seleção natural na força, né? Por exemplo, lá os judeus no nazismo, eu começo então a, de certa maneira, criar o paraíso na Terra. E é aí que pela primeira vez a política surge como dona do indivíduo. Certo? Então, a partir de agora, quem é dono de você? O que você pode fazer? O que você pode pensar? O que você pode ser? Quem decide pela sua vida? A política, o Estado. Então, política. Opa, vamos escrever ali. Escrever aqui, ó. Política como dona do indivíduo. E por essa questão eu mato, eu tiro, eu expulso. Né? Quem não é comunista não presta. Quem não é alemão não presta. Compreende? Dessa política que se torna, então, dona do seu corpo, né? Que se torna ali dona do seu ser, concorda? Uma política que decide quem pode, quem não pode ir, ou seja, você não é livre. A política percebeu que ainda assim havia um problema, porque as mentes estavam livres. Né? Que não adiantava só descer o cacetete, que não adiantava só eu bater, prender, colocar no campo de concentração. Eu precisava transformar a cabeça dessas pessoas para que essas pessoas naturalmente enxergassem o que eu queria que todo mundo visse. Só que eu não podia chegar e falar, você tem que ver assim, porque se eu te falar que você tem que ver assim, você vai dizer que eu sou autoritário. Então, o que eu faço? Eu começo a criar um processo de revolução, um processo de mudança dentro da mente das pessoas. E como que eu faço isso? Pelo grande e maior sistema que existe, onde você é obrigado, onde existe um comercial,
onde existe uma defesa incondicional, onde não existe, né, nenhuma possibilidade de ir-se contra, que eu vou chamar aqui de educação estatal. Todo mundo precisa estar na escola, todo mundo precisa ler os mesmos livros, todo mundo precisa ter as mesmas aulas, todo mundo precisa conhecer, ver e saber a única, grande e perfeita verdade, que está na sala de aula, que está na lousa do professor, que está na voz desse professor que já vai ser formado lá dentro da universidade, da forma que eu quero que ele seja formado, para lá na sala de aula, fale para as pequenas crianças o que um dia elas automaticamente aceitarão sem questionar. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho a introdução ainda mais forte, tá? Ainda mais forte, de uma nova política, que a gente vai chamar aqui, então, de política educacional. Tá? Política da educação, que vai trabalhar basicamente a mentalidade dessas pessoas. Aí nós temos um expoente famoso, Antônio Gramsci mesmo, vai trabalhar isso, entre outros. E a educação, então, agora é política. Não é à toa que a escola tem o quê? Um plano político pedagógico. Veja, não é pedagógico, é político pedagógico. E a escola, então, agora fará um papel que cabia até então à família, só que a família atrapalha, porque a família fala o que eu não posso controlar. Então, a família agora começa a ser colocada de lado, porque quanto mais cedo essa criança for para a escola, melhor para eu, enquanto Estado, formar a cabeça dessa criança. Percebe? Então, ainda mais, o Estado e a política foi se apoderando do indivíduo. Só que ainda não acabou. Porque, vejam, ela mantinha a ordem, depois lá para o século XVIII, XIX, ela se torna ciência técnica equacional. A política também entra como sistema de igualar economicamente todo mundo. A política depois vai entrar como dona do indivíduo, através dos totalitarismos, através das ditaduras, através de qualquer fascismo, comunismo, nazismo, qualquer ismos desses, né? Ideologias que vem, então, meio que colocar-se no lugar da religião. E aí o Estado percebeu que a grande chave estava, então, no livro didático, na formação dos professores, nos sistemas de ensino. E aí, a partir dos anos 50, toda a política começa a olhar para a educação, e a educação é a menina dos olhos, porque o que eles aprenderem é em quem eles vão votar depois. E quanto mais eu colocar na cabeça das crianças que o Estado, que o poder, que o político é importante, mais eu tenho prestígio, consequentemente, mais eu me torno divino, mitológico, imaculado, perfeito e, consequentemente, eu nunca erro. Só que não acabou aí. Esse processo todo chega, a partir das últimas décadas, no senso estético. Porque ainda o ser humano, com toda essa influência, ainda conseguia vislumbrar o belo. Ainda conseguia ter uma diferenciação do cachorro, uma diferenciação da girafa, uma diferenciação do macaco, uma diferenciação do sagui, do mamute, do elefante, que era: eu consigo contemplar a beleza. Eu consigo olhar para esse pôr do sol e achá-lo lindo, eu consigo olhar para essa flor e ficar admirada, eu consigo olhar os quadros e ver ali o reflexo da condição humana. Então, precisava destruir isso também. Porque isso ainda remete ao indivíduo, isso ainda remete à singularidade, isso ainda é, vamos se dizer, único, pessoal. Eu preciso destruir tudo que é pessoal. E então nós entramos num campo ainda mais profundo, que é então o campo estético, onde então não existe mais belo,
a arte se transformou em qualquer coisa, menos a busca do belo. A meta é a desconstrução. Desconstrução do que será, né? Desconstrução de senso estético, desconstrução do conceito de beleza. E aqui a gente tem que pensar a beleza não tacanhamente como a modelo, ou a beleza aqui enquanto um quadro. Isso também. Mas pense a beleza mais simples. A beleza do se vestir, né? A beleza do se comportar, a beleza do educar-se, a beleza até de você arrumar uma mesa com a maior simplicidade que você tem, você ainda arrumá-la. É essa beleza que a gente está falando. E aí não é à toa que a gente vê o reflexo disso na moda, onde roupas rasgadas, né? Roupas sujas, pintadas, se tornam atrativos de beleza, certo? E aí, então, a política, ela aprofunda ainda mais no indivíduo, e eu nem sei se eu tenho mais cor para isso, que vai ser, então, a partir de agora, vamos ver se eu consigo mexer aqui, a política no seu penúltimo golpe, vamos chamar assim, que vai ser o que a gente vai chamar aqui de política da estética. Tudo é lindo, tudo é beleza, tudo é perfeito. Não existe errado, não existe certo. Tudo ofende. Você não pode falar isso. Você não pode dizer aquilo. Quem disse que você está certo? E isso chega no senso estético. O que é o estético? O estético é o belo. O que é o belo? O belo é a verdade. Se você retirou o estético, você retirou qualquer concepção de valoração. E o que é valor? Colocar na balança o que pode e o que não pode ser feito. Qual o reflexo disso? É só olhar para a sociedade. Eu matei minha mãe. Por quê? Porque ela não me deu o celular. Eu matei o filho porque estava gritando muito, eu não aguentava mais, eu joguei ele dentro da banheira. E aí se alguém julgar, ninguém sabe o que é ser mãe, né? Ninguém sabe o que é ser branco, ninguém sabe o que é ser preto, ninguém sabe o que é ser hétero, ninguém sabe o que é ser homossexual. E tudo isso, vejam, está cada vez mais dentro de um indivíduo. E qual que é a última cartada? Qual que é o último fim disso? O último fim disso, a última ação disso, é então que a política realmente consegue fazer o seu papel, que é o quê? Tirar, esvaziar, aniquilar qualquer sentido do ser humano. Não existe sentido, né? Não existe verdade. Só existe aqui e agora. E esse aqui e agora que existe, você deve, então, ter a única verdade, que é o Estado, é o político, é o pensamento que eu, enquanto Estado, quero que você tenha. Eu transformo, então, aquilo que era um ser humano, né, um bios, que havia liberdade, num zoé, realmente num animal condicionado. É este o processo que acaba, então, em último instante, transformando o indivíduo como um ser sem sentido, um ser sem ser, ser sem ser. É o que eu vou chamar aqui, por último, não menos importante, tá bom? Eu vou chamar aqui de política do aniquilamento do ser, que é o que nós nos tornamos. Certo? É o último ponto aqui, que eu vou até ver se eu consigo fazer o que eu quero, mas acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver. Aqui, ó. O último sentimento, então, é o que a gente vai chamar aqui, então, de política do aniquilamento do ser. Você não é nada mais do que um animal que vai viver, crescer e morrer sem nenhum sentido, sem nenhum significado, sem nenhuma relação profunda, né? Sem nada que te sustentará, vamos dizer assim. E aí nós chegamos numa sociedade depressiva, doente, extremamente farmacológica, extremamente vagando num vazio existencial, moral e estético, e assim todas as outras consequências.